Shalom, shalom. Que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nesta manhã. Vamos para mais uma live aqui, nesse propósito, nesse projeto novo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, estaremos aqui trazendo uma palavra de fé, de esperança ao seu coração, fazendo uma oração pela sua vida. Eu gostaria que você convidasse aí seus contatos, para o pessoal vir para cá, ouvir uma palavra, receber uma oração. Amém? De alguém disfarçado. Glória a Deus. Quem aqui já não recebeu um disfarce? Mas quando o inimigo pensou que ia te enrolar no disfarce dele, o inimigo ficou envergonhado, porque Deus é aquele que te dá visão na terra e te faz ver o que está por trás da maquiagem, da máscara e da cera. É ele. Vira pra essa pessoa do trono e fala pra ela: hoje a máscara cai. Porque tem. Shalom, Kelly Dias, tudo bem? Ai, 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 ai. Alabanda Shuriandarábia. Eita. Veio disfarçada na intenção de enganar. Como é que tá a nossa primavera do leste aí, Kelly? Dá um abraço no nosso bispo aí. Não adianta Se disfarçar. pois o meu Deus já te viu nesse lugar. Veio disfarçada na intenção de enganar, mas o profeta tá na terra e vai revelar. Não adianta, Se disfarçar. pois o meu Deus já te viu nesse lugar. Oh, mulher, eu sei da tua intenção. Tu foi mandada por Jeroboão. Vamos chegando para cá, pessoal. Eu tenho uma palavra. A palavra não é minha, a palavra é do meu Pai, do Eterno, ao seu coração. No final, quero orar pela sua vida. Amém? Pode entrar na terra, meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Se tiver de falsidade, o anjo me revela. Se tiver armando laço, o anjo me revela. Se eu tô aqui disfarçada, o anjo me revela. Pessoal, a imagem tá ok? Som tá ok? Me dá um retorno aí. De falsidade, o anjo me revela. Se tiver armando laço, o anjo me revela. Se entro aqui disfarçada, o anjo me revela. Ô mulher, tu pode entrar nessa terra. Mila Alves, shalom, filha, como é que você tá? Pastora Luma, e aí, filhona, tudo bem por aí? Mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Oh, mulher, Ministério Semear Arte. tu foi mandada por Jeroboão. E aí, Mariana, tudo bem? Mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo. Já pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Já vai abrindo ela em Números, no capítulo 13. Ô mulher, eu sei da tua intenção. Tu foi mandada por Jeroboão. Ô mulher, Pode entrar na terra. meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Mulher, eu sei da tua intenção. Tu foi mandada por Jeroboão. Oh, mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Aleluia! E se tiver de falsidade, o anjo me revela. Se tiver armando laço, o anjo me revela. Se eu tô aqui disfarçada, o anjo me revela. Ô mulher, tu pode entrar nessa terra. Se tiver de falsidade, O anjo me revela. se tiver armando laço, O anjo me revela. se eu tô aqui disfarçada, o anjo me revela. Ô mulher, Compartilha aí, pessoal, com seus contatos. Vem pra cá. tu foi mandada por Jeroboão. Ô
mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Glória a Deus, shalom, meu pastor querido, amado. Números capítulo 13, eu vou ler do versículo 27 em diante. Acompanha comigo no texto. Números 13, 27 em diante, alguém coloca a referência aí, por favor. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra, aqui nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram, preste atenção nessa palavra do versículo 32. Inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Shalom, shalom, Suelen. Tudo bem aí? Pastor Júnior. Vamos chegando aí, compartilha essa live. A palavra é violentíssima. Violentíssima. Profeta Letícia Figueiredo, tudo certo aí? Números capítulo 13, eu li do versículo 27 ao 33. Presta atenção aqui. Moisés dá o comando para que 12 príncipes fossem espiar a terra da promessa. Aqui já tem um código que eu quero que você receba com toda alegria no seu coração, quando você se deparar com gigantes espirituais, com obstáculos. Aprenda uma coisa: todas as vezes que você vai tomar posse de algo, todas as vezes que você vai acessar algo que o Senhor te prometeu, que é seu, que é um direito, é uma herança sua, todas as vezes que você for tomar algo, você vai ter que enfrentar gigantes. Pegou aí? Porque o Senhor poderia muito bem entregar a terra sem gigante. Só que desde o momento em que o Senhor prometeu a terra lá atrás, desde o momento em que o Senhor já liberou a palavra lá atrás para Abraão, as promessas que o Senhor fez aos nossos patriarcas, a promessa da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Olha só, o inimigo ouviu a declaração do Pai. As trevas ouviram a declaração do Pai. E aí os gigantes falaram: ah, é? Tem um povo aí que está vindo tomar essa terra, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chegar lá nela primeiro, vamos estabelecer lá,
para que quando eles chegarem, a gente bote medo neles e eles sumam daqui. Então, todas as vezes que você recebe uma promessa, saiba que o inimigo também ouviu a declaração dessa promessa. E ele vai fazer de tudo. Ele vai trabalhar na pressão psicológica, ele vai trabalhar usando pessoas, usando circunstâncias, para você fugir, para você ter medo e não apossar daquilo que é seu por direito e por herança. O texto diz que subiram 12 príncipes. 12. Eles espiaram a terra, olharam, verificaram, porém, vai ser apresentado a Moisés e a toda a nação de Israel, a todo Israel, 2 relatórios. Você, todas as vezes que você vai tomar posse de algo, você vai ter que enfrentar dois relatórios. O relatório do inferno e o relatório do céu. Pegou aí ou não? 2 relatórios. Um relatório maligno, incrédulo, contaminado, deturpado, equivocado. E um outro relatório, que é o relatório do céu, cheio de fé, de convicção, de certeza, de esperança. E olha só que interessante. Nem sempre o relatório do céu é a maioria. Pelo contrário, é a minoria. Por quê? Porque 10 príncipes, 10 foram os responsáveis por esse relatório negativo. A terra é boa, mana leite, mana mel, está aqui o fruto, o cacho de uva desse tamanho, apresentaram, testificaram materialmente, visivelmente, que a terra é próspera. 10 disseram, a terra é boa, mana leite, está aqui o fruto, porém, tem gigante. E esses gigantes, eles são terríveis, são homens fortes, são homens de grande estatura, e nós éramos para eles, esses gigantes, como gafanhotos, e eles nos olhavam também como gafanhoto. Éramos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos gafanhotos. Vocês estão aí ou não? Vocês estão conseguindo entender a palavra ou não? 10 príncipes deram esse relatório. Porém, Josué e Caleb, a minoria, disseram, olha, a terra é boa, mana leite, mel, está aqui o fruto. Tem gigante? Tem mesmo. Tem gigante e com força. Porém, nós vamos confiar na promessa do nosso Deus. Aleluia. Nós vamos confiar naquilo que Ele falou. Então, agora presta atenção. Quando os 12 voltaram para entregar o relatório, o texto diz que eles inflamaram toda a comunidade de Israel. Olha o poder de uma voz. Olha o poder que a voz tem. Olha o poder de uma fala. E aqui eu quero que você já anote a primeira desta manhã. Eu posso falar ou não? Vocês estão preparados para ouvir essa já de início? Sim ou não? Fala comigo. Interage comigo aqui. Já quer receber a primeira? Então eu quero que você anote. Se eu fosse você, todas as vezes que você viesse ouvir uma live nossa, trouxesse a sua Bíblia e um caderno de anotação. É uma escola bíblica aqui. É um discipulado. É um treinamento. Você pode anotar uma chave aqui que vai servir e vai trazer muitos benefícios para a sua vida e para o seu ministério. A voz que você ouve define o seu destino. Eu vou repetir mais 2 vezes. A voz que você ouve define o seu destino.
A voz que você tem ouvido vai definir para onde você vai, aonde você quer chegar ou vai chegar. O texto no versículo 32, que eles inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos é terra que consome os moradores, é terra perigosa, é isso que eles estão dizendo. É terra perigosa, não dá para a gente tomar posse dela, não dá para morar lá, não dá para ficar lá. E todos os homens que nós vimos lá são homens de grande estatura, são gigantes. No hebraico, no original, essa palavra inflamaram é tirar para fora. Toda voz, meu Deus, é forte agora. Toda voz que coloca a dúvida no seu coração, que coloca a incerteza, ela quer te tirar fora do propósito. No original, a palavra inflamaram é tirar para fora. Não é só geograficamente, é tirar para fora do propósito, é tirar para fora da promessa, é tirar para fora daquilo que o Senhor determinou na eternidade a teu respeito. Vocês estão aí, pessoal? Vocês estão comigo na palavra ou não? Pastor Tiago Araújo, cadê você, meu garoto? Está sumido. Fala comigo. Então, olha só. Essas vozes. Agora pega essa. Essas vozes dos 10 espias não foi a voz do inimigo. Eles poderiam, lógico, obviamente, estavam influenciados pelas trevas. Mas essas vozes não vieram do inimigo. E aqui eu quero ressaltar isso. Porque essa voz aqui era de quem deveria fortalecer o povo. Tem pessoas que ao invés de fortalecer, elas vão enfraquecer outras pessoas. Tem pessoas que a voz dela tem um peso, tanto para o lado bom como para o lado ruim. E essa voz aqui dos 10 espias era uma voz que tinha que juntar com a voz de Caleb e de Josué e fortalecer o povo. Porém, foram vozes que colocaram medo na congregação, medo, pânico no meio do povo. E você sabe que todo Israel ficou contaminado. Por quê? Porque as pessoas têm tendências. É muito maior a tendência de você duvidar do que você crer. A tendência é muito maior de você duvidar da promessa do que você crer na promessa. Então, essa voz aqui não veio do inimigo, essa voz veio de pessoas, de líderes, que deveriam falar e não se curvar diante da ótica do medo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de uma batalha espiritual. O mundo está gritando medo. O mundo está gritando guerra. O mundo está gritando miséria. O mundo está gritando escassez. Há uma incerteza acerca das coisas do futuro. Há uma incerteza, há uma onda, há uma batalha mundial por aí. Há muita coisa acontecendo a nível mundial, nacional, territorial, ministerial, familiar. Há muita coisa acontecendo, há muitas vozes que dizem não vai dar certo, de tempos difíceis, de tempos perigosos, de escassez, de falta de comida, de tempo, de tragédias, de medo, de pânico. Porém, os céus estão gritando, os céus ainda estão falando, a mesma voz que ecoou lá no Egito,
A mesma voz que ecoou, que tirou o povo do Egito, a mesma voz que bradou no Monte Sinai, a mesma voz que bradou em Atos dos Apóstolos, a mesma voz que está bradando aqui nesta manhã, a mesma voz, a voz os céus também estão gritando, há uma voz também gritando e você precisa estar conectado a essa voz. E essa voz, ao contrário de ser uma voz de medo, de tempos difíceis, de pânico, é uma voz que está gritando: avance, vai para frente, não tema, eu já liberei a promessa, eu já determinei algo para a sua vida. Meus filhos, minhas filhas, a terra é boa, mana leite, é mel, tem promessa, tem algo grandioso para a sua vida. Então os céus estão declarando: avance, não pare, não retroceda, não duvida. Você está comigo nessa palavra ou não? Os céus estão gritando: avancem. Essa geração aqui de gigante, dos 10 príncipes, esse povo aqui, deixa eu te falar algo. Esse povo aqui morreu tudo no deserto. Essa geração aqui morreu no deserto. Essa geração aqui não pisou na terra da promessa. Diga por quê. Pergunta para mim por quê. Essa geração aqui dos príncipes, dos 10 príncipes, desse relatório medroso, esse relatório que contaminou toda uma nação, essa geração toda ela morreu no deserto. Diga por quê. Profeta Anne Magalhães está sumida. Cadê você, minha profeta? Cadê você, filhona? Fala comigo. Suelen. Sabe por quê? Porque gigantes não matam. O que mata é a incredulidade. Essa geração morreu no deserto e não morreu pelas mãos do gigante, morreu pela incredulidade. Eu quero te dizer algo: o espírito da incredulidade não opera fora da igreja, ele está operando dentro da igreja. Agora olha só, a voz que paralisou Israel era a voz de dentro. Meu Deus. Presta atenção. Porque o texto diz que eles viram os gigantes. Você vê alguma ação dos gigantes contra eles? Não. Eles viram os gigantes e eles interpretaram aquela visão segundo aquilo que eles tinham dentro do coração. Meu Deus! Eu posso apertar ou não? Posso ou não posso? Fala para mim aí, porque se você estiver preparado, podemos ir mais profundo ou vamos ficar só no raso? Fala comigo. Podemos ir mais profundo ou podemos ficar só na superficialidade? Podemos só em águas rasas ou vamos mergulhar no fundo? Eles olharam
e viram. Olha o versículo 33. Pega o texto aí. Eu pego o texto, que eu gosto de mostrar na palavra. Eu gosto de mostrar na palavra. Versículo 33 aí, ó. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos olhos dele. Olha só. Os gigantes só olharam para eles como gafanhotos, porque antes eles já se achavam como gafanhotos. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Mas eu vou explicar. Porque o relatório que eles deram foi baseado naquilo que eles tinham dentro de si. O relatório que eles deram foi baseado naquilo que eles se achavam deles mesmos. Não foi o gigante que falou que eles eram gafanhoto. Foram eles mesmos. Então a maior batalha que você tem não é contra o gigante de fora, mas é contra o gigante que está dentro de você. E sabe por que eles tiveram medo? Porque eles sofriam de crise de identidade. Toda pessoa que tem crise de identidade, que não sabe quem é, que não sabe o propósito pelo qual o Senhor colocou ela nessa vida. Toda pessoa que tem crise de identidade, ela vai ser levada por vozes, porque ela não sabe quem ela é no reino do Espírito. Ela sempre vai se achar inferior, ela sempre vai se achar para baixo, ela sempre vai se achar como gafanhoto. Há uma crise de identidade dentro de tais pessoas que pensam dessa forma. Então a voz que paralisou Israel foi a voz de dentro e não a visibilidade de fora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Todas as vezes que a sua identidade é devorada, a visão fica contaminada. Diga por quê. Diga por quê. Toda vez que a sua identidade é devorada, a visão fica contaminada. Por quê? Porque os gafanhotos, essa palavra gafanhoto, o que significa? Devorar, consumir, destruir. Ou seja, gafanhoto é aquele que destrói a sua identidade. Gafanhoto é aquele que destrói quem você é por dentro. Gafanhoto é aquele que destrói aquilo que está sendo construído dentro de você. E quando a sua identidade é devorada, quando a sua identidade é destruída, a visão fica contaminada. Eu vou repetir essa porque eu quero que você anota isso aí. Todas as vezes que a sua identidade é destruída, a sua visão, a sua visão fica contaminada. Eram 12 príncipes. O que Josué e Caleb experimentaram no passado, esses 10 também experimentaram. Eles viram as pragas no Egito. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram comida caindo do céu. Eles viram tudo isso. Mas por que eles duvidaram? Eles duvidaram porque eles não sabiam quem eles eram. Você está aí ou não? Eu vou parar. Eu acho que eu já até extrapolei um pouco o tempo. Vou parar por aqui. Mas eu quero que você receba essa palavra. Quem entrou na terra? Hoje eu vou orar aqui e vou liberar a unção de Caleb e Josué na sua vida. Você quer ou não? Nós vamos orar aqui hoje e nós vamos clamar a unção de Josué e de Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que viram a terra, leite, mel, viu gigante, mas creu na promessa. Sabe por quê?
Porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram. A palavra Caleb, o significado do nome Caleb significa coração cheio, coração inteiro. Ou seja, era uma pessoa inteira, era uma pessoa que não tinha duas opiniões. Você conhece pessoas que ela é movida por opiniões? Se alguém fala isso, ela vai para cá. Se alguém fala isso, ela vai para cá. Se ela vai para cá, se alguém fala isso, ela vai para cá. Ela é aquela pessoa que vai se dar bem com todo mundo. É a pessoa que dá bem com todo mundo. Sabe por quê? Porque ela não tem convicção de quem ela é. Irmão, você pode ter certeza. Se você quer viver o evangelho, se você quer viver na palavra, você pode ter certeza que você vai ter inimigo. Você vai ter inimigo, senão o que a Bíblia me ensina está errado, está equivocado. Porque até Jesus teve. Você está aí ou não? Mas Josué era um homem centrado. Josué era um homem que tinha, Caleb era um homem que tinha convicção. Era um homem inteiro. Era um homem que não tinha duas opiniões. E Josué significa o Senhor é a salvação. Então, uma pessoa inteira, uma pessoa com coração cheio, ela tem salvação para dar. A sua vida é uma mensagem de salvação para outras pessoas. Então aprenda isso. O problema não é o que você vê. O problema não é como você vê. O problema é como você interpreta aquilo que vê. Anota essa aí, porque essa tem que ir para o Instagram. Essa tem que ir para o Instagram, por Facebook, por TikTok, YouTube. Anota essa aí. O problema não é o que você vê. O problema é como você interpreta aquilo que vê. Porque eram 12. 10 viu o gigante e interpretou o problema. 2 viu o gigante e interpretou promessa. O problema não é o que você vê, Suelen. O problema é como você interpreta aquilo que você está vendo. Você está aí ou não? 10 olharam e viram o gigante. Mas por que eles viram o gigante? Eles só viram o gigante baseado naquilo que eles tinham dentro deles. Eles só viram o gigante porque eles não tinham certeza de quem eram. Eles viram o gigante e viram problema, derrota, não dá para ficar nesse lugar. Josué e Caleb viu o gigante, mas viu solução, viu saída, focou na promessa. Então o problema não é as coisas que você está vendo, é como você interpreta. E a interpretação daquilo que você está vendo é baseada na pessoa que você é. Então se você tem crise de identidade, se você tem problemas emocionais, se você sofre de rejeição, qualquer coisa que você está vendo, você vai interpretar em cima daquilo que você acredita. Vocês estão entendendo a palavra ou não? Então é como você está interpretando as coisas. Conforme você vê, o que você está vendo, o problema não é o que você vê, é como você interpreta. A promessa, olha só, Deus tem promessa. A promessa não está distante. Vou repetir, a promessa, vou falar mais uma vez. A promessa não está distante.
a promessa não está distante. Ela já foi liberada. O que vai definir o seu avanço não é o tamanho do gigante. O que vai definir o seu avanço ou não é qual voz você vai escolher escutar. Essa é para mim orar e já fechar a conta. Vou repetir. A promessa não está longe, não está distante. Ela já foi liberada, é sua. Avança, tome posse. O que vai definir o seu avanço não é o tamanho do gigante. Gigantes sempre vão existir, gente. Sempre eles vão aparecer nos nossos caminhos. Os obstáculos sempre vão surgir nos nossos caminhos. E é bom que surjam mesmo, porque é Deus querendo nos aperfeiçoar, nos ensinar algo, levar a gente a mudar de nível espiritual. E a promessa já foi liberada, é sua. Então não é o tamanho do gigante, mas é qual voz você vai ouvir. Qual voz você vai ouvir? Porque a voz que você ouve define aonde você quer chegar. Olha o que diz o Salmo 95. Leia comigo no texto. Salmo 95. Salmo 95, versículos 7 e 8 diz assim a palavra: porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, Deus está falando aqui nessa manhã, assim diz o Senhor, assim diz o Eterno, assim diz o meu Pai eterno, o meu Pai celestial. Assim diz Ele nessa manhã para você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa live. Se você ouvires da minha voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. Não endureçais a voz do Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Sabe por que o coração de muitas pessoas endurecem? Porque elas não acreditam. Porque elas estão com a alma ferida, sofrendo de rejeição, de abandono. Esse povo aqui não tinha que duvidar. Quando eles subiram ali os 12 tinham que descer e dar um relatório otimista. Mas 10, sabe por que eles tinham que dar um relatório otimista? Porque em Deuteronômio capítulo 31, Deus tinha falado. Irmão, por que Deus fala as coisas e as pessoas esquecem? Deuteronômio 31, versículo 8 diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. E nós vamos encerrar esse momento aqui com esse texto. Deuteronômio 31, 33. Alguém pode até colocar para mim, por favor. E esse texto nós vamos fazer de um decreto espiritual sobre a tua vida no dia de hoje. Aleluia. É uma promessa do Senhor. Não é a promessa do apóstolo Ricardo. Não é a promessa do pastor. Não. É a promessa do Deus de Israel. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espante. Deus falou, então eles não tinham que ter medo, gente. Eles não tinham que ter medo de gigante, eles não tinham que ter medo de ninguém. Porque Deus falou. Mas por que eles duvidaram? Porque a voz da crise de identidade, a voz da rejeição, a voz de uma pessoa que não acredita, não sabe quem é, falou mais alto dentro deles. E eu quero que você vá orar agora. Vou fazer uma oração agora. Pega um copo com água aí. Pega um copo com água e nós vamos orar. Vou liberar uma palavra. A unção vai pegar. Aonde tiver alguém com um copo com água, aonde tiver alguém nessa fé, nesse espírito,
Deus vai fazer a obra. Ao beber dessa água, você vai beber a água viva que jorra do altar. O poder não está na água, o poder está na oração e no decreto. O poder não está no óleo, mas está na palavra, na oração com fé e a unção com óleo. Pega um copo com água aí. Pega um copo com água e nós vamos orar. E eu quero que você faça um decreto dessa palavra, Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8. Um decreto espiritual na sua vida. Vou pegar o meu copo com água. Vamos orar. Pai, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu glorifico e te exalto aqui nesta manhã. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que entrou nessa live. Cada pessoa, meu Deus, que está aqui e ouviu esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que o teu Espírito agora ministre no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Quebra agora toda estrutura de medo. Quebra toda estrutura de rejeição. Quebra toda estrutura, meu Deus, de abandono, humilhação e injustiça. Quebra agora, meu Deus, todo o mal do passado. Tudo aquilo, meu Deus, que aconteceu, que de alguma forma feriu a identidade dos teus filhos e filhas. Mas que possamos agora, pela presença do teu Espírito em nós, Pai, que nós possamos saber quem somos no Senhor. Do teu amor, da tua graça, do teu favor para conosco. Pai, no nome de Jesus, renova-nos nesta manhã, fortaleça-nos e que possamos confiar na tua promessa, na tua palavra. E a voz que nós queremos ouvir é a voz do teu Espírito. Cale agora todas as outras vozes. Toda voz maligna seja calada agora na sua vida, nos seus ouvidos. Eu profetizo que os seus ouvidos agora sejam limpos em nome de Jesus. Que o seu ouvido agora seja limpo no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito que veio contaminar seus ouvidos. Todo espírito de incredulidade, de dúvida, de incerteza. Eu repreendo dos seus caminhos agora no nome de Jesus Cristo. Toda voz que tem falado dentro de você, que tem colocado a dúvida de quem você é, para onde você está indo, cessa agora. Cala-te, voz maligna. Cala-te, como Jesus declarou ali naquele barco, para aquela tempestade, para aquelas ondas terríveis. Cala-te, aquieta-te agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Cala-te, voz maligna. Cesse agora a voz do inferno nos seus caminhos agora, no nome de Jesus. E somente a voz do Espírito de Deus fale no seu espírito agora em nome de Jesus. Eu consagro esse copo com água, meu Pai. Libera uma palavra agora, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja, meu Deus, restabelecimento pleno de saúde, no físico, na alma, no espírito. Que você, ao beber dessa água, seus órgãos sejam tocados, visitados. Seu intestino, seu fígado, seus rins, seu pulmão, em nome de Jesus, que sua coluna, suas pernas, seus ossos, seus nervos, seu sangue agora sejam tocados pelo poder, em nome de Jesus, que haja cura no seu físico, que haja refrigério na sua alma ao beber dessa água e que haja uma ativação no seu espírito agora ao tomar dessa água, no nome de Jesus, que a água viva que jorra do altar do eterno. Que o Espírito da vida entre em você, seja derramado sobre a sua vida, que a tristeza bata em retirada, que a alegria inunde o seu coração. E eu te abençoo com paz, prosperidade, avanço, abundância. A voz do mundo diz guerra, miséria, problemas, mas a voz do céu está dizendo avance, vai dar certo, continue, não pare. Se você crê, beba comigo esse copo com água. Glória a Deus. Aleluia.
Quero deixar aqui alguns avisos. Ó, de segunda a sexta, nós estamos aqui trazendo uma palavra. Hoje excedi um pouco no tempo, mas acredito que foi necessário. Valeu a pena, não foi, pessoal? Falar um pouco mais. Mas de segunda a sexta nós estamos com um projeto de, pela manhã, trazer uma palavra e fazer uma oração. 10 horas no horário de Brasília, 9 horas aqui no horário do Mato Grosso. Toda terça-feira, às 21 horas, tem uma live aqui no Instagram. Amém? À noite, 21 horas no horário de Brasília. E eu quero convidar você a participar conosco de uma grande imersão, removendo as marcas da iniquidade no DNA. Será no dia 26 de julho, um sábado. Vamos começar às 15 horas, às 16 horas no horário de Brasília, às 15 horas aqui no nosso horário, e nós vamos até às 19 horas, 19h30, ministrando um conteúdo riquíssimo, inédito. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu aí, nesse tema que eu já falei, né? Já fiz outras imersões, mas vou trazer algo novo. E olha só, as primeiras 25 pessoas inscritas, pós a imersão, a nossa equipe de aconselhamento, de libertação, estará à disposição para fazer mapeamentos, para fazer ministrações individuais com essas 25 pessoas que fizerem a inscrição, as primeiras 25 pessoas, ok? As informações estão aí com a nossa profeta Letícia Figueiredo. É só chamar ela aí. Nós temos um grupo no WhatsApp. Lá a gente vai interagir mais agora nesses dias, mandando palavras, orações, direcionamentos. Entra no nosso grupo, no Central de Lives do nosso ministério. Lá você pode estar acompanhando o nosso ministério mais de perto, estando conosco, participando, interagindo, sabendo das nossas programações. Recebendo ali, né, sempre uma palavra, uma oração em áudio, uma campanha, que às vezes a gente faz algumas campanhas aí na meia-noite, às 3 da madrugada, enfim. Então, chama a Letícia. Você pode já entrar no nosso grupo e já garantir a sua vaga da imersão que vai ser no dia 26 de julho, no sábado. Vai ser poderoso, vai ser glorioso. Amém? E aqui agora eu quero passar uma tarefa para você. Qual foi o texto que eu falei aqui, que é o decreto? Deuteronômio 31:8. Eu quero que você coloque esse texto. Você vai escrever assim, ó, decreto para o dia. Você vai escrever decreto para o dia e vai colocar o texto, Deuteronômio 31:8. O texto e a referência embaixo. O edito, Deuteronômio 31:8. O decreto é o texto. Amém? E você vai colocar no seu story aí e você vai marcar. Você vai me marcar e marcar a Escola Sabedoria do Mistério. Se essa palavra de hoje falou ao seu coração, eu estou te pedindo isso, por favor, né? Seria a oferta, a sua oferta do culto dessa manhã, amém? A sua oferta hoje é simplesmente nos marcar no seu Instagram, né? Colocando esse texto que é um decreto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, né? E nos marcar, me marca e também marca a Escola Sabedoria do Mistério, @Escola Sabedoria do Mistério. Procura a Profeta Letícia, entra no nosso grupo do WhatsApp, fica atento aí às nossas programações, garanta a sua vaga. Repito, as 25 pessoas, as primeiras 25 inscrições, essas pessoas terão um atendimento específico, mapeamento, oração, desligamento de herança. A nossa equipe, nós temos uma equipe de pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus, capacitados, treinados, né? Tá aí na liderança da Letícia, da pastora Jo,
pastor Joaquim, pastor Tiago, pastora Rose, pastora Aline, né? Temos também a Elis, tantos outros aí que estão à disposição para auxiliar e ministrar ao seu coração. Então, garanta a sua vaga para você ser uma dessas pessoas ministradas aí. Amém, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amanhã nós estaremos aqui com mais uma palavra pela manhã, 10 horas no horário de Brasília. Hoje nós começamos um pouco mais tarde, eu tinha um compromisso, né? Não podia faltar, mas estamos aqui marcando presença. Shalom, shalom, que Deus abençoe a sua vida. Coloca o texto aí, me marca a escola. Esse é o decreto, Deuteronômio 31:8. Shalom, shalom. Eu mando sim, Kelly. Eu mando sim. Deus abençoe, viu? Tira um print aí também, pessoal. E nos marque. Quem pode tirar um printzinho aí? E marcar também na sua página. Você que esteve aqui. Pessoal, essa palavra falou ao seu coração? Me responde aí. Responde nos comentários aí. Essa palavra falou ao seu coração? Fez sentido o que o Senhor falou com você nessa noite? Me dá um retorno aí. Me dá um retorno aí. Fez sentido? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Mariana. Vem secar comigo. Como é que é seu nome? Safira Mami. Palavra veio quente do céu. Amém. Pastor Edmilson. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal. Shalom, shalom. Tem um dia aí produtivo. Meu nome é... Deus abençoe, Adriele. Deus abençoe a sua vida, viu? Andriele, não é isso? Deus abençoe, pastor Ademar. Shalom, meu amigo. Saudade de você. Shalom, pessoal.